para quem vai fazer o Enem, mas também para quem não vai fazer, e é compreender o modo como a nossa sociedade vai criando essas estruturas, essas conjunturas, e o modo como nós vamos sendo atravessados por isso, certo? Então, para iniciar a aula de hoje, a gente vai começar com uma sugestão do Laison. Não sei se o Laison já entrou na aula. Mas Bom dia, Laison. E aí a gente vai começar com esse vídeo, que é uma música. E aí prestem atenção na letra, nos detalhes do vídeo, nas cenas. E aí tem muitos elementos que essa música traz que são fundamentais para a gente compreender a aula de hoje e a aula da próxima semana, que a gente vai trabalhar essas temáticas ligadas às questões raciais, a preconceito, violência e coisas do tipo, certo? Na aula de hoje a gente vai trabalhar especificamente preconceito, racismo e violência. Na aula da semana seguinte a gente vai trabalhar meritocracia e cotas raciais, que são temas também que estão aí dentro dessa questão das atualidades, certo? Então, para começar, vamos de vídeo. Agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne, pois acumulaste tesouro para os últimos dias. E o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos trabalhadores entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Erga a voz, julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Mas lembre-se, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Amém. Aí, passando pelo vale da sombra da morte, a lama da morte ainda é vale. Mano, não importa quanto tempo passe, vidas não se pagam, então não se calem. Me diz quanto vale a causa do pobre. O sistema tá brincando de pegar a vareta. O dele que tem missão de nos tirar do jogo é o mesmo que nunca treme quando a cor é preta. É vareta preta, virando o jogo. Só que dessa vez eu vim fazer tremer. Gente que fala, mas não sabe nem metade do que fala. Nem sempre aquele que fala de fato tem algo a dizer. Eu tô pouco me lixando pro seu TCC, que romantiza e menospreza. Vivência da favela, roubando lugar de fala pra se autopromover. Vivência na causa é currículo, sem ela que nada é legítimo. Equidade é a conta primária bem mais necessária que for algoritmo. Na era do cyberpolítico, pro seu pé de guia eu sou pitbull. É que conhecimento sem visão só te faz mais um burro convicto. O cidadão de bem dá um tiro do bem com sua arma do bem. No suspeito do mal que não mata ninguém, não rouba ninguém, mas adivinha quem é o vilão do jornal? Racismo é um câncer estrutural, esse fato não depende da sua opinião. Ou você coopera com essa estrutura, ou você ajuda na demolição. Alguém avisa pro falso cristão que todo jovem preto dia foi um feto. Não venha me dizer que é a favor da vida, se quando nos assassinam você fica quieto. O papo é reto, poucas ideias, sobrevivência, revolução. Eles vão tentar tomar meu lugar, mas tipo Rosa Parks eu digo hoje não. É que hoje eu me sinto tipo Babu. Vem um racista de cada vez, o pente é minha libertação. O black é a coroa que me fez o rei. Hoje eu me sinto tipo Babu. Vem um racista de cada vez, nem na parede, nem no paredão. Livre Black Panther, somos todos reis. Então dá acesso, que é de César. Dá acesso, que é de César. Então dá acesso, que é de César. Dá acesso, que é de César. Então dá acesso, que é de César. Dá acesso, que é de César. Então dá acesso, que é de César. Dá acesso. Não é por ódio que eu tô no ringue, é por amor, Martin Luther King. O principal foco dessa resistência é não deixar que o ódio me contamine. Eles não choram as nossas dores, mas sempre censuram a nossa revolta. Quem faz da maldade um bumerangue não pode reclamar no momento que volta fogo no museu, fogo no Pantanal, fogo na Amazônia. Cadê os moralistas? Cês só reclamam do nível do fogo quando o povo grita fogo nos racistas. Eles criticam fogo nos racistas só pra mudar o foco do problema. Quem problematiza é quem menos se importa no quanto o racismo diário no esquema terra que exalta a meritocracia. Fingir que não sabe o passado que tem de esquerda
quer só trabalhar pra ser alguém na vida, mas nós só começa do modo ninguém. Olhe bem nos olhos de uma mãe solteira que foge da fome e das balas perdidas. Cadê suas 10 dicas pra ser milionário e discurso de coach pra vencer na vida? Sem equidade não há justiça, vitimismo é o que vão dizer. Pimenta no olho do pobre não arde, a menos que um dia ela pingue em você. Essa polaridade funciona de quê? Ninguém tá disposto a largar o osso, enquanto se discute o lado menos podre, o pobre continua no fundo do poço. É a maquiavélica, lírica, bélica, liso no campo, no pique bater. Tô pra mudar o placar desse jogo e pra me alcançar vocês vão ter que correr. Não é sobre ganhar, é sobre vencer. As peças avançam sem conteúdo e eu me sinto criança nesse tabuleiro. Hoje minha diversão é tudo. Falsos profetas que citam a Bíblia destilando ódio, motivando guerra. O próprio diabo também citava e adivinha, fazia merda. Ainda busco ser sal e luz, sei exatamente minha missão na terra. A bancada evangélica não é Jesus, então dai a César o que é de César. E aí, gente? O que acharam da música? Deixa eu sair aqui. Pronto. Música boa. Muito tem muitos elementos dessa música. O Laison me mandou essa música semana passada, na aula semana passada, e eu já assisti muitas vezes. E ainda tem muitos elementos que ainda não consegui juntar, né? Ligar a música ao fato. Mas é um clipe muito forte, incendiário, como eu falei pro Laison. E a você entendeu que é essa camisa que ele tá queimando, que eu queria entender o que era. Eu também disse pro Laison, foi um dos pontos que eu ainda não entendi qual é a referência, qual é a ligação que ele faz entre a camisa e aí a camisa tem uma imagem, né, que é, sei lá, um coliseu, uma coisa do tipo, mas ainda eu não consegui ligar a camisa, a foto com a cena, mas eu vou conseguir daqui para o final da aula, eu tento trazer essa referência. E vocês, além do Davi, quem mais gostaria de falar? Outra coisa que eu vi também foi o símbolo, né, de Wakanda, que tem no pescoço dele. Uhum. E aí, querendo ou não, se torna uma referência, né? E aí, a influência que, como já diria lá Theodor Adorno, a influência que a mídia traz para a realidade social, ela é palpável, né? As pessoas vão sendo influenciadas pelo que a mídia traz e pelas essas referências. Por isso que é tão importante, quando as pessoas falam em representatividade, é pensando nessas questões, né? Dessas referências que vai trazer para a realidade social. Tem algum fato no vídeo que chama muito a atenção de vocês, ou não? Para mim, me chama muito a atenção que faz referência ao que Jesus falou, né? Quando os fariseus foram questionar ele, a questão dos impostos altos que o César estava cobrando, eles queriam meio que misturar a questão religiosa com política e Jesus acabou lançando, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, o que eu entendi meio dessa referência é que cada coisa tem o seu devido lugar, cada coisa tem sua determinada função. Eu também compreendi dessa forma, Kelly. E aí ele repete muito isso, né? De dar a César o que é de César. E aí tem estruturas que realmente não tem como se misturar. E aí, por mais que ele tenha falado desse lado religioso no começo, ele está falando que são estruturas diferentes e que tem que colocar cada coisa no seu ponto. Eu acho que a Karen entendeu muito bem esse ponto e eu acho que eu também entendi nessa linha. Alguma outra referência que vocês conseguiram compreender no vídeo? Quando o César... Eu sou até suspeito para falar, né? Que foi quem indiquei a música, mas... Mas fale, moço.
quando o César ele começou na parte, né? Um cidadão de bem dá um tiro do bem com sua arma no bem no suspeito do mal, que não matou ninguém, não roubou ninguém, mas adivinha quem é o dono do jornal. A partir desse momento, o César já me colocou a sensação de que havia mais coisas, né? Então, isso que ele colocou é uma referência, né, com certeza real, né? Tem acontecido no Brasil, não ano passado, mas dias atrás isso aconteceu. E é interessante também que ele fala de Rosa Parks, né? Ele fala que tomariam o lugar dele, mas ele fala que, tipo, Rosa Parks, ele diz hoje não, né? Rosa Parks é basicamente uma das pessoas que inspirou Martin Luther King, né? Para que ele conseguisse lutar pela aquela segregação que tinha nos Estados Unidos. Então ele citou muitas referências, eu não consigo nem lembrar direito. E aí, para quem não conhece Rosa Parks, ela é um símbolo da luta segregacionista nos Estados Unidos. E aí eu vou até falar mais um pouco à frente sobre os regimes segregacionistas e o apartheid, mas a segregação nos Estados Unidos dividia lugares, né? Tinha um lado da cidade, um lado do país que era para negros e um lado que era para branco. E isso até dentro dos ônibus, né? Dentro dos ônibus tinha ônibus que eram para pessoas brancas e tinha ônibus que eram para pessoas negras. E as pessoas negras não podiam andar nos ônibus das pessoas brancas. E Rosa Parks, ela burla esse sistema e vai para um ônibus de pessoas brancas. E aí ela diz que hoje não, ninguém vai tirar ela daquele lugar, que ela tem o direito de estar naquele lugar. Então ela se torna um símbolo da luta contra o regime segregacionista. E depois desse ato da Rosa Parks é que começam as grandes revoluções nos Estados Unidos, ali na década de 60, pelo fim do regime segregacionista, com a luta do Malcolm X e do Martin Luther King. Ainda tem um outro elemento que eu queria muito que vocês falassem do vídeo, e se alguém percebeu eu algum outro elemento. acho também muito importante quando citou aquela frase bíblica, né? A todos aqueles que têm sede de justiça. Então, eu acredito que quando falou, né, da Rosa, ela estava exatamente querendo essa justiça que não ia deixar o racismo comandar aquilo ali. Com toda certeza. Teve também a parte que ele falou, né, que terra que exalta a meritocracia, né? Inclusive vai ser próxima semana, né? Mas, professor, essa parte que você está dizendo aí dá um spoiler, que com certeza... Tem cenas que ele mostra durante todo o vídeo, mas ele mostra de modo muito rápido, e eu acho que aquilo é intencional. Ele mostrar tão rápido é de modo intencional. Ah, os jornais. Os jornais. Ah, sim. E aí, o que tem nos jornais? Alguém conseguiu ler alguma das cenas ou alguma das notícias? Professor, quando eu estava vendo, eu li, só que eu não estou lembrando direito. Mas o que eu li, que eu lembro assim mais, é de uma outra música dele que também aparece em jornais. Ele usa muito esses elementos nessa última faixa que ele lançou de músicas. Alguém conseguiu ler o que tinha no jornal, alguma das notícias? Ninguém? Vamos lá. Quando chegar na hora, eu falo sobre o que tinha nos jornais, certo? Para a gente compreender. Então, gente, como eu falei, o tema da nossa aula é racismo, preconceito e violência, temas muito trabalhados dentro da teoria sociológica. E aí, por muito tempo, a sociologia ela ignora essas questões raciais. Os teóricos ligados a Karl Marx tendem a defender que ele falava sobre racismo. Só que ele não falava, né? Marx era um teórico branco que se preocupava com as questões ligadas ao trabalho burguês, né? E aí as pessoas negras não estavam ligadas ao trabalho burguês. O trabalho burguês era direcionado especificamente a pessoas brancas. E aí muitas pessoas que são ligadas aos teóricos marxistas, ou o próprio Karl Marx, tendem a defender que ele, como um sociólogo clássico, já trabalhava a temática do racismo, né? Que ele falava sobre racismo. O que o Marx fala sobre racismo é um ponto sobre a escravidão e como o trabalho escravo não pode ser considerado uma forma burguesa de trabalho, porque não tinha relações de patrão-empregado, né? Relações trabalhistas assalariadas. É isso que ele fala, né? E por isso ele está dizendo que não vai trabalhar sobre questões ligadas à escravidão. Mas na teoria sociológica clássica, a gente não tem nenhum autor preocupado com as questões raciais. Por que eles não estão preocupados com as questões raciais? Porque não faz parte da realidade social deles. E aí, por mais que eles estejam analisando a estrutura social, eles estão analisando a partir de
sentimentos pessoais. E aí a gente não pode ignorar que a sociologia, ela parte muito do seu desejo de compreender determinada estrutura. Eu, como pesquisador, por exemplo, eu tenho um interesse de pesquisa. O meu interesse de pesquisa é violência e criminalidade. Então eu vou me interessar muito mais por essas temáticas. E esses teóricos clássicos, eles também tinham muito essa preocupação. Então, ali no surgimento da sociologia, a gente não tem ninguém preocupado com essas questões raciais e nem com o modo como essas questões raciais atravessam as pessoas. Dentro da teoria sociológica. Por outro lado, dentro de outras teorias, tem muitas pessoas falando sobre racismo e criando até um racismo científico, que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, para a gente compreender como o racismo ele se estrutura dentro de uma sociedade, a gente tem que pensar o modo como essas estruturas elas são criadas. E aí, para pensar racismo, a gente tem que pensar primeiro em duas coisas, em dois conceitos que são parecidos, mas que são diferentes, que é o que a gente vai falar aqui, de preconceito e discriminação. Preconceitos de classe e outros servem de suporte para diferentes formas de discriminação e segregação. Essas práticas expressam estruturas hierárquicas socialmente construídas que valorizam certos grupos em detrimento de outros. Então, para a gente pensar a primeira coisa, antes de falar especificamente sobre racismo, a gente tem que pensar que ele parte de duas estruturas sociais. Quais são elas? Preconceito e discriminação. E tanto o preconceito quanto a discriminação, eles partem de estruturas hierárquicas. O que é estrutura hierárquica? A gente tem que lembrar um pouco lá de Weber, quando ele fala de poder. O que é poder? É a capacidade que eu tenho de dominar outra pessoa, ou de impor a minha vontade sobre outra pessoa. E o racismo, ele parte dessa estrutura de poder, onde um grupo ou uma pessoa compõe o seu poder sobre o outro, ou seja, exerce o seu poder sobre o outro. E aí o primeiro ponto que a gente tem que falar é que isso é criado socialmente, ou seja, socialmente construído, não parte da natureza humana, não parte das divindades, não parte do sobrenatural. Por isso que o MC César vai falar sobre dar a César o que é de César. Porque o racismo não parte das divindades, ele não parte das estruturas sobrenaturais, ele não parte da natureza. Ele é socialmente construído, ou seja, ele é construído pelas pessoas. E aí, o primeiro ponto que a gente pensa é que se trata de uma estrutura hierárquica, a imposição da vontade de um grupo ou de uma pessoa sobre outro grupo. E aí eu já começo aqui com a notícia. E aí eu vou falar, César, no vídeo, ele vai botar muitas notícias. E aí eu acho que é intencional o fato dele não frisar muito nas notícias, é pela enxurrada de notícias que tem. Em todas as notícias, ele está trazendo um episódio de racismo, de violência ou de preconceito. E aí ele está falando lá sobre jovem negro é morto com bala de fuzil dentro de tal local, pessoa sofre racismo em tal local. E aí ele traz várias dessas cenas durante o clipe inteiro para mostrar como o nosso cotidiano ele é rodeado de racismo. Para onde a gente olhar, para onde nós direcionarmos o nosso olhar, vai ter ali um episódio de racismo. E aí ele pontua durante todo o vídeo todos esses episódios de racismo, violência e preconceito. E aí eu trouxe durante todos os slides também esses episódios para a gente pensar a nossa própria estrutura social. E aí esse primeiro caso aqui é de uma mulher que foi demitida, ou seja, ela foi demitida por ela ter denunciado o racismo. Ou seja, quem sofreu as consequências do ato racista não foi o racista, e sim ela que denunciou esse ato racista. E aí a auxiliar de cozinha, ela foi surpreendida ao chegar no trabalho com um avental onde estava escrito só para branco usar. E ela, como mulher negra, ela não poderia usar aquele avental. Um detalhe, esse avental era de uso da cozinha, ou seja, não tinha um avental específico para cada pessoa dentro da cozinha. Você chegava, pegava o avental e usava. Então, eventualmente, outra pessoa poderia usar aquele avental. E aí essa pessoa aqui disse que esse avental era só para gente branca, que pessoas negras não poderiam usar esse avental. E aí ela denunciou esse episódio de racismo. E aí o que acontece? Ela foi demitida do trabalho. O racista foi demitido? Não, ele continua lá. Mas ela foi demitida. Então, para a gente pensar a estrutura de racismo, a gente tem que pensar em como o preconceito e a discriminação, eles se estruturam dentro da nossa sociedade e o modo como ele formula as nossas relações. Eu estou falando muito rápido, eu vou falar mais devagar, porque eu me empolgo. E aí os métodos de discriminação e de segregação se materializam em processos ideológicos fundamentados em preconceitos que refletem a hegemonia de um grupo social e a consequente subordinação dos demais. Tais elementos servem de base e critério para a manutenção das desigualdades. E aí a gente não pode falar em desigualdade.
A gente sempre vai falar em desigualdades, porque elas são muitas, elas são múltiplas, e elas, como a gente estudou no ano passado, elas vão se sobrepondo umas sobre as outras, se juntando a diversos elementos, como a gente viu na aula passada, por exemplo. Já imaginou ser mulher, negra e pobre dentro da sociedade brasileira? São 3 desigualdades, são 3 estruturas que se juntam e formam uma discriminação muito maior. Então, para a gente pensar esses elementos, a gente tem que pensar que eles são baseados em processos ideológicos. E aí eu não sei se eu já trabalhei ideologia com vocês, mas eu acredito que sim, né? Porque estudar sociologia sem estudar ideologia é meio difícil. Quando a gente fala em ideologia dentro da teoria sociológica, a gente tem que pensar que ideologia é uma estrutura de modificação mental, ou seja, todos nós sofremos processos ideológicos durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida é baseada em processos ideológicos. Todos nós somos formulados a partir de determinadas estruturas. E aí, para quem gosta de Cazuza vai dizer lá, ideologia, eu quero uma para viver. Mas quando a gente pensa em ideologia pelo lado da sociologia, a gente não está falando de escolhas de vida ou mecanismos de vida. Ideologia, dentro da sociologia, nada mais é do que uma falsa consciência. Ideologia gera alienação. Então, 2 conceitos aqui que eu já estou juntando nessa aula. Ideologia tem a ver com alienação. E o que é estar alienado? É estar separado da realidade, ou seja, fora da realidade social. Vivendo num mundo de imaginação, onde as coisas acontecem do seu modo perfeito. E aí, o que é o preconceito? Nada mais é do que uma estrutura ideológica que cria a ideia imaginária de que um grupo é superior ao outro. E aí, a partir dessa ideia imaginária de que um grupo é superior ao outro, é que as estruturas de preconceito elas são criadas. Tá dando para entender ou eu tô falando muito complexo e muito confuso? Podem falar, gente, se não estiver dando para entender. A nota querem que a nota 1000 venha. E tem até aquela questão, né, que eu acho que é um resultado, antes era muito usado esse termo de raças, né? Raças, tal, isso e aquilo, sendo que existe só uma raça nesse planeta, né, que é humana, né? Possui raciocínio, né? A gente vai já falar sobre isso também mais à frente. Não, engraçado é que eu sou uma fraude. Eu disse agora, eu vou parar de falar rápido. Eu parei de falar rápido 1 segundo e já voltei a falar rápido de novo. Chegou a minha garganta seca. Mas eu vou parar de falar rápido agora. Mas tá dando para entender, apesar da rapidez? Tá sim. Mais ou menos. Tá dando para entender, só que assim, sabe, eu tô voltando e eu, meu Deus, cadê a opção de tirar 2x e direto nesse 2x? E eu, cadê a opção? Eita, meu Deus. Mas aí, voltando, eu estava falando sobre como esses elementos eles vão se intercalando, eles vão se juntando. Então, pensar a nossa realidade social é pensar como esses elementos eles são presentes em toda a nossa realidade. Tudo que a gente faz é baseado em processos ideológicos, em processos de alienação. Por quê? Porque nossa estrutura social é uma estrutura de poder. Então, a gente tem que pensar muito sobre essa estrutura de poder. E o que é essa estrutura de poder? Se a gente for pensar pelo lado do Karl Marx, é muito mais ligado ao poder financeiro e como esse modo do poder financeiro ele organiza a vida das pessoas. Não está errado, mas falta alguns elementos. E aí a gente traz Weber para essa conversa e dizer que o poder ele não é só poder financeiro, ele se formula de diversas formas e de diversos modos. E aí o preconceito e a discriminação é também uma forma de poder. Por quê? Uma pessoa de baixo poder social, ela dificilmente vai ter formas de criar estruturas como a discriminação. Ela pode sim ter preconceitos internos, porque todos nós vivemos na sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade preconceituosa. Logo, nós nos tornaremos também pessoas preconceituosas. E por mais evoluídos espiritualmente, eu estava assistindo ontem um vídeo a positividade excessiva, né, das pessoas que dizem que basta você ser bem feliz e bem positivo para sua vida ir bem. É uma grande piada, mas por mais evoluído espiritualmente, emocionalmente que você for, você não está separado da realidade social. E aí a nossa realidade social, ela é preconceituosa. Então nós automaticamente vamos nos tornar preconceituosos também. Por quê? Porque nós somos a vida inteira colocados dentro desses processos ideológicos. E a ideologia, ela modifica a nossa vida mental e cria processos de alienação. Então, para a gente pensar esses preconceitos e essas discriminações, a gente pensa do modo como esses elementos eles são construídos.
E aí eu trago mais notícias. E aí eu trago notícias bem atuais para a gente pensar muito como a nossa realidade social ela é formulada. E aí essas duas notícias, para mim, elas são fundamentais para a gente pensar como se estrutura um preconceito e como se estrutura a discriminação. Nós estamos falando aqui de dois crimes, certo? Um é furto, o outro é tráfico de drogas. E aí, não botar na balança qual crime é mais pesado, talvez é um pouco mais difícil. Mas a gente está falando de crimes. E aí uma pessoa roubou Coca-Cola, miojo e suco pó da morte. O outro, tráfico de drogas milionários. A justiça negou a liberdade para essa mulher que furtou a Coca-Cola, o miojo e o suco em pó. Mas a justiça deu liberdade para o filho da desembargadora. Qual é a diferença entre esses dois crimes? E aí eu queria ouvir vocês. Trouxe até fotinhos para vocês olharem. A Clara, entre aspas, como pode dizer, os privilégios que ele tem. Ah, mas até falou ali, o privilégio dele de ser filho de uma desembargadora e ser branco e muitas outras coisas. E a moça ali é triste, porque ela meio que não tinha nada. Ela só tinha os filhos dela para criar. E aí meio que não tinha algum privilégio, alguma coisa para dar um ponto de saída para ela. Ela só ficou, e a justiça nem um pouco justa. O Davi já soltou Bem hipocrisia, viu? A justiça nem um pouco justa. Mais alguém? É meio problemático, né? Essa questão dela, pelo fato de que, com certeza, ela devia estar passando fome para ter feito isso. E sem comentários pro outro, sem comentários. Vou acabar falando coisas que não posso. Pode A ser. gente pode ver uma clara diferença, né? Porque de um lado a gente tem um cara branco, que tem uma classe social alta, que é rico, e do outro lado uma mulher que é pobre, né, preta, então tem uma clara diferença aí, né, em questão assim de hierarquia social. E aí se interpõem elementos, né? Ela é uma mulher negra pobre, ele é um homem branco rico, filho de desembargadora. Não sei se vocês sabem o que é uma desembargadora, mas é uma espécie de juiz, só que num patamar um pouco mais alto, né? Então ela é uma desembargadora, ela tem poder de influência. E essa influência não é só para a vida dela, essa é uma influência que ultrapassa os limites da vida dela. Tanto é que o filho dela, mesmo preso com tráfico de drogas, e aí ele nunca vai ser tratado como traficante, ele vai ser tratado como filho da desembargadora, como estudante, como empresário, mas nunca como traficante. Fato que seria diferente se ele fosse pego com uma quantidade mínima de drogas, mas se fosse negro. E aí automaticamente ele viraria traficante, certo? Então quando a gente pensa essas interposições de preconceito e discriminação, a gente tem que trazer esses critérios à tona. E como esses critérios eles são construídos dentro da sociedade brasileira. Então, para pensar esses elementos, a gente tem que pensar o modo como a nossa sociedade cria o preconceito, o modo como a nossa sociedade cria a discriminação. E aí, pensando esses dois elementos, discriminação e preconceito, a gente chega mais à frente no conceito de racismo. E aí eu acho que eu trouxe aqui só uma definição do que é preconceito para a gente pensar. E aí eu trago a definição do Kabengele Munanga, porque eu acho que é a mais sintética que a gente vai ter. E aí ele vai dizer que preconceitos são atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, um grupo, um povo ou uma cultura diferente daquela que os manifesta, ou seja, daquela diferente da nossa. São fundamentados em estereótipos negativos e depreciações. Para Kabengele Munanga, o ato de valorizar somente os seus traços culturais ou somente o de determinados grupos em detrimento de outros cria uma estrutura de preconceito e desqualificação. E aí o elemento fundamental para a gente pensar o modo como o Munanga trata o preconceito é pensar que ele é baseado em estereótipos negativos, ou seja, o que é o estereótipo? É aquilo que a gente vê e acha ruim. Mas esse ver e achar ruim é baseado muito no modo como a ideologia se interpôs na nossa vida. Ou seja, no modo como nós somos ensinados a enxergar as coisas. E aí ele vai dizer que o preconceito é baseado nisso, nos estereótipos negativos e nas depreciações, ou seja, nas coisas ruins, no jogar para baixo. E aí são essas
esses elementos que fazem com que o preconceito crie suas estruturas a partir da desqualificação. O Munanga é um teórico brasileiro fundamental para a gente pensar as questões relacionadas ao racismo. E aí eu tive o prazer de conhecer ele num evento que teve na universidade, sei lá, em 2019, eu acho. E ele é bem velhinhozinho mesmo, bichinho. Ficava dormindo nas palestras dos outros, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Se vê ele falando, parece assim que, sei lá, queria ter metade da inteligência dele. Ele dormia na palestra das outras pessoas, dormia, mas é porque ele era velhinho. Mas a palestra dele, para mim, foi a última, inclusive, que fechou o evento, porque ele é excepcional quando a gente pensa intelectuais negros brasileiros. Apesar dele ter nascido no Congo, eu acho, mas ele se radicou brasileiro há muitos anos. Ô, Kelly, não faz eu te tacar um apagador nas suas presencial, te jogar esse um apagador. Ruim não ter um apagador virtual para jogar em vocês. Mas o ponto é esse. O preconceito ele é baseado em estereótipos negativos e depreciações. Então, se fosse para definir o preconceito, é isso. É uma atitude negativa, desfavorável em relação a pessoa, grupo ou cultura, que é baseada em estereótipos negativos e depreciações, certo? E aí, pensando esse preconceito e o modo como esse preconceito chega, a gente chega na discriminação, né? A discriminação é a atitude ou tratamento diferenciado em relação a outra pessoa que acaba por prejudicá-la. Discriminar é estabelecer algum tipo de distinção que generaliza contra determinado grupo ou indivíduo no convívio social, que pode levá-los à marginalização e à exclusão. Você pode estar pensando, professor, mas não é a mesma coisa? É preconceito e discriminação? São elementos que estão juntos, mas em que se baseia o preconceito? E aí a gente pode voltar aqui ao conceito. O preconceito é baseado em atitudes negativas e desfavoráveis que criam uma estrutura de desqualificação, ou seja, você desqualifica, torna inferior. É o ato, botando uma palavra mais próxima, é o ato de inferiorizar uma pessoa, um grupo ou uma cultura. Ou seja, o preconceito é isso. É, a partir de um estereótipo negativo, você inferiorizar uma determinada cultura. E o que é a discriminação? A discriminação tem a ver com segregar, diferenciar. Ou seja, você antes já disse que era inferior, e aí, por ser inferior, você marginaliza, exclui, joga fora. Isso que é a discriminação. E aí, por isso, eu trouxe a fala do presidente de vocês aí, para vocês olharem. Bolsonaro é apoiador com cabelo Black Power. Como é que está a criação de baratas aí? E aí o grupinho que fica ali no Palácio do Planalto aplaudindo tudo, vai dizer, vai sorrir, vai achar como algo natural, como algo positivo. Mas se a gente for analisar como é que está a criação de barata aí, olhando para uma pessoa de cabelo crespo, uma pessoa de cabelo Black Power, ele está fazendo uma referência racista, e extremamente racista, que é baseada em preconceito, ou seja, você inferiorizar outra pessoa, ou grupo, ou a cultura, e o ato de discriminar, ou seja, separar, inferiorizar, marginalizar, excluir. E aí, para muitas pessoas, é uma fala inofensiva, mas não é. Ela é baseada em muito processo ideológico de preconceito e discriminação, e aí a gente chega na definição correta. É racismo. Por quê? Porque a ideologia do racismo se baseia no modo como as pessoas enxergam as outras e inferiorizam a atitude das outras. E aí vocês não botam falando aqui no chat, deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Se eu for preso por desacato à autoridade, é culpa do professor. Não, a culpa é não tem culpa não, você vai ser absolvido. Eu te defendo, viu? Quando eu for advogado, eu te tiro da cadeia, cara. Não se preocupa não. Vai demorar um pouco? Vai, mas um dia tu sai. E aí, pensando preconceito, pensando discriminação, a gente chega no racismo. E aí, nós temos a definição, racismo. Hoje, na legislação brasileira, e aí como o Brasil tem aquele jeitinho brasileiro para tudo, hoje nós temos dois tipos de punição para os atos racistas. O racismo em si e uma forma de racismo que não é tão racismo assim,
que aí agora eu esqueci o nome que eles dão, mas é como se não fosse o ato racista em si, né? É uma discriminação racial, mas que não é racismo. Que é só uma forma menos severa de punir os atos racistas. Por quê? Porque o racismo é um crime hediondo. Sendo crime hediondo, se você for preso por racismo, você não pode pagar uma fiança e sair da delegacia. Mas se você for preso por injúria racial, lembrei agora o termo, injúria racial, você pode pagar a fiança e sair da delegacia. Porque para a legislação brasileira, racismo é uma coisa, injúria racial é outra. Né? Por exemplo, aquela fala do Bolsonaro não seria classificada como racismo, seria classificado como injúria racial, porque ele está fazendo referência somente à pessoa. Quando, na verdade, a gente sabe que não, ele não está fazendo referência somente à pessoa, mas ao modo como ele escolheu viver, a cultura, outros elementos. Mas aí, quando a gente pensa em racismo, a gente tem que pensar que o racismo se baseou na ideologia e em estudos, ou seja, o racismo ele não surgiu do nada. Existiram pessoas que estudaram sobre racismo e disseram que o racismo era fundamental e necessário. Olha que loucura. Em um momento da nossa vida humana, algumas pessoas estudaram e disseram que o racismo era bom, ou seja, ele era necessário, fazia parte da evolução dos seres humanos. E aí tais estudos se baseiam apoiando-se em conceitos das ciências naturais. Aí o professor de vocês não sabe escrever sociais, mas é naturais. E aí, ó, esses teóricos que escreveram sobre racismo, a gente vai já ver a face deles aqui na tela, eles se baseavam em estudos das ciências naturais, como, por exemplo, física, química, biologia, botânica, coisas do tipo. E a partir desses estudos das ciências naturais, eles provam cientificamente que existiam grupos superiores e grupos inferiores. E como existiam grupos inferiores e grupos inferiores, era necessário que tivesse uma valorização desses grupos superiores. Por quê? Porque esses grupos superiores eram os que levariam a humanidade para outro patamar de evolução e coisas do tipo. E aí, baseado em estudos naturais, ou seja, por exemplo, na biologia, eles trazem para elementos sociais para tentar justificar um preconceito que é social. E aí foi isso que eles fizeram. E aí eu trouxe aqui a face dessas criaturas para vocês verem. Tanto o Arthur de Gobineau como o Lombroso, eles criaram... E olha a cara desse povo. Como é que eles têm a audácia de dizer que tem uma raça superior e uma raça inferior com essa face que eles têm, né? Mas é a vida. E aí, tanto o Gobineau como o Lombroso, eles criam estudos científicos que influenciam muitos teóricos brasileiros, como o Ninar Rodrigues, que é um brasileiro, que eu acho que é até do Maranhão, um racista de mão cheia, e o Oliveira Viana também. E aí, esses estudos, eles acabam influenciando várias pessoas, vários intelectuais, que acreditam nessa ideia de que existe uma raça pura. E aí, pensando no termo raça pura ou eugenia, vocês conseguem lembrar de algum momento da nossa história? Alguém que gosta de história? Ninguém gosta de história, meu Deus do céu. E aí, gente, acordem. Pensando no termo raça pura, eugenia, vocês conseguem lembrar de algum momento da nossa história, alguma marca da nossa história mundial? Professor, eu me lembrei de Hitler. Exatamente. O nazismo é baseado nessas teorias loucas aqui, de que existe uma raça pura, uma raça mais limpa, uma raça superior, e como existe só essa raça superior, é preciso você eliminar as outras raças. E aí, para quem gosta de Black Mirror, eu tenho um episódio de Black Mirror para indicar, que se chama Engenharia Reversa, que é fenomenal para pensar essas relações. Para quem gostar dessa análise um pouco mais avançada, e para perceber isso no episódio, você tem que assistir bem a todos os detalhes. Que eles estão falando lá da existência de uma raça pura. E para que essa raça pura sobreviva, é preciso eliminar as outras raças que são consideradas impuras. É o que aconteceu lá no regime nazista de Hitler. Ele era baseado nessas teorias de Lombroso e de Gobineau, de que existe uma raça pura que deve ser preservada. E aí, para Gobineau, por exemplo, e aí o Gobineau, ele influencia muito o Brasil, porque ele analisa a partir da realidade brasileira. O que ele dizia sobre o Brasil? Que esse país aqui, entre os trópicos, que tem um monte de gente misturada, está fadado ao fracasso. Por quê? Porque
Porque se tem esse monte de gente misturada, você não vai saber quem é o superior e quem é o inferior. E para dar certo uma sociedade, você tem que ter bem definido os brancos e os negros. Porque os brancos são superiores e os negros são inferiores. E aí, no Brasil, como existe essa mistura entre as raças, segundo ele, é um país fadado ao fracasso. Por quê? Porque não vai ter uma separação da sociedade entre quem é puro e quem não é. Olha a loucura da teoria do cara. E aí, segundo ele, essa mistura, essa miscigenação, criava uma sociedade degenerada, uma sociedade ruim, o que atrapalhava o desenvolvimento da raça mais desenvolvidas. Seria a raça branca. Isso é a teoria do Gobineau. Já a teoria do Lombroso, e aí vocês vão pensar o Brasil de fato, ele dizia que você conseguiria definir uma pessoa honesta e um criminoso apenas olhando para ele. Isso era a teoria criminológica dele. E aí, no que se baseava a teoria dele? No tamanho do crânio. A partir do tamanho do crânio da pessoa, você conseguiria definir que ele era criminoso ou honesto. Depois que ele, teoricamente, analisou os crânios, ele conseguiu constatar que os crânios das pessoas criminosas eram parecidos com o das pessoas negras. E aí, para ele, o critério para definir um criminoso bastava olhar para o tamanho do crânio. E aí ele, mas olhar o tamanho do crânio só se você abrisse a cabeça. E ele criou um outro critério. Eu analisei, e ele vai dizer isso, analisei que a partir dos crânios, as pessoas que têm mais tendências criminais são as pessoas negras. Ele baseia-se em estudos científicos? Não. Quais são os estudos que ele faz? Vozes da cabeça racista dele. Isso lá, no século XIX, XVIII, XIX, que essas teorias começam a ganhar muita força. E aí, a partir de fazer muito tempo nem tanto tempo assim, dessas teorias, elas legitimam a violência e o preconceito, o ódio e a discriminação. E aí, para a gente pensar racismo, a gente tem que pensar que ele não é algo criado do sobrenatural, do divino, do místico, da natureza. Ele é criado pelos próprios seres humanos e legitimado a partir da ciência. Legitimado a partir de determinados discursos e legitimado a partir das estruturas de poder. E aí, por exemplo, o fato do presidente da República, a autoridade máxima de um país, proferir discursos racistas acaba disseminando a ideia de que racismo não é algo ruim, que você pode falar autos racistas quando quiser, certo? E aí, a partir dessas teorias, a gente chega na nossa realidade social e no modo como ela é configurada. E aí, para quem conhece a Maju Coutinho, por exemplo, apesar de não ser a primeira apresentadora negra do Brasil, ela traz um ponto de diferença para a estrutura social, né, que é um lugar de destaque. E aí, por mais que tivessem muitos apresentadores, muitos não, né, alguns apresentadores negros na televisão, ela tem um ponto de diferencial, que é um discurso mais próximo das pessoas, uma proximidade com as pessoas. E aí, por isso, ela ganha destaque. E aí, tem muitas músicas sobre isso também, quando vê um preto de destaque, e aí as pessoas começam a proferir ataques a ela, porque ela está ocupando um lugar que não deveria ser nela dentro de um país racista. E aí eu nem vou me dar o trabalho de ler esses comentários, vocês leiam aí por vocês mesmos, mas eles refletem muito o modo como a nossa estrutura social ela é construída e no modo como esse racismo é perpetuado de geração em geração, de história em história. Certo? Deu tempo de ler aí os comentários absurdos, eu vou passar. E aí eu trouxe o mais próximo de um dia desses aqui em Teresina, que é do enfermeiro que sofreu racismo, e aí vocês devem ter visto na TV Clube, nas outras TV, a reportagem de uma mãe que não quis que a sua filha fosse vacinada pelo enfermeiro porque ele era negro. E aí chamou o chefe do setor para questionar por que estava sendo vacinada por um enfermeiro negro. Por ironia do destino, ele era o próprio chefe do setor. Então, ele era o coordenador de tudo ali. E aí, simplesmente expulsou ela do local, porque se ela não queria ser vacinada por ele, ela não ia ser vacinada de jeito nenhum. E aí, para ver o nível de loucura e de insanidade que a nossa realidade social é construída, né? E aí, pensar esses episódios é pensar o modo como a nossa sociedade ela cria esses elementos. E aí eu trouxe mais uma notícia, muitas notícias nessa aula. E aí, pensando exatamente o vídeo do César, ele traz muitos elementos porque a nossa sociedade é repleta disso. Todo lugar que a gente olhar, para todos os lugares que a gente conseguir observar, a gente vai ver essas notícias. E aí esse músico, ele morreu em 2019 com 9 tiros de fuzil
contra ele. Mas no total, eu nem lembro o total, mas foram muitos tiros que o exército disparou, muitos mesmo. Que o exército disparou porque disse que o carro dele era suspeito. E aí, olha o nível de loucura. Eu considerei um carro suspeito, e aí eu disparo milhares de tiros contra esse carro, que tinha uma família dentro, e que matou não só o músico, mas matou também um catador de lixo, que tentou ajudar o músico a sair do carro, e acabou morrendo também. Os militares que fizeram essa ação, eles foram condenados essa semana, mas eu acho muito difícil que essa condenação ela se perpetue, né? Que eles paguem de fato por esse crime. Mas eu trago esses elementos para a gente pensar o modo como esse racismo, essa violência, ela é construída dentro da sociedade. E aí, o racismo, assim, supõe a existência de raças humanas e sua caracterização biogenética de fenômenos puramente sociais e culturais. Além disso, é uma modalidade de dominação, como eu já falei antes, ou a justificativa de dominação de um grupo sobre o outro. E aí, o principal elemento para a gente pensar racismo dentro da sociedade, em qualquer sociedade, é pensar que não é uma característica genética ou biológica, certo? Não é. Por exemplo, não é porque a pessoa nasceu com determinado crânio que a pessoa vai se tornar criminosa. Isso é loucura que o Lombroso criou lá na época dele. Toda a nossa sociedade é criada a partir de fenômenos sociais e culturais. Ou seja, o nosso racismo é socialmente criado, a nossa violência é socialmente criada, e ela nasce a partir de elementos sociais. Se uma pessoa se torna criminosa, é porque a sociedade ofereceu mecanismos possíveis para que ela se tornasse criminosa. E aí, isso não quer dizer que a pessoa seja inocente, né? Que ela nasceu inocente. Ou que ela não tenha culpa. Ela tem culpa, porque ela foi levada por essa estrutura, mas ela só foi levada por essa estrutura porque a sociedade forneceu mecanismos que levassem a ela a essa estrutura. Em sociedades onde a violência, a discriminação e o preconceito, a desigualdade são mínimos, o índice de criminalidade também diminui. Sociedades onde o nível educacional é extremamente elevado, o nível de criminalidade é mínimo. Ou seja, são fatores que são ligados e são criadores das estruturas de discriminação, preconceito e desigualdade. E aí o ponto para a gente pensar aqui é que não é um fator natural, biológico, genético, e sim é criado por fatores sociais e culturais. Então, é o ponto, dai a César o que é de César. O racismo não é criado por Deus, por exemplo, não é criado pela natureza, não é criado pelo sobrenatural. Ele é criado pelos seres humanos, e aí a gente tem que nomear. As pessoas, os seres humanos é que são racistas. E eles são racistas por quê? Porque o racismo é uma forma de dominação, é uma forma de poder. E aí precisam desse poder para criar uma estrutura social onde ela vai ser o que manda, o favorável. E aí isso valoriza tanto pessoas como grupos, como sociedades. E aí vocês têm que pensar o seguinte: sociedades ganharam muito com a escravidão, por exemplo. Por quê? Para trazer pessoas escravizadas para outros países, era preciso que um país coordenasse tudo isso. E aí muitos países da Europa ganharam muito dinheiro transportando pessoas que se tornaram escravas ao longo da história. Por quê? Porque isso dava dinheiro. E aí eles escolheram determinados grupos para isso, onde eles podiam exercer dominação e poder. Não tem a ver com fatores naturais, com fatores biológicos, e sim com o modo como a estrutura social é criada, certo? E aí, pensando o Brasil, a gente tem que pensar que o nosso Brasil ele é peculiar, e eu já falei isso muitas vezes, peculiar em tudo. Para tudo nós temos um jeitinho brasileiro. E aí nós temos um conceito muito fundamental dentro da teoria sociológica, que é o racismo à brasileira. Por quê? Diferente dos Estados Unidos, como a gente já falou, que teve um regime segregacionista que dividiu as pessoas negras das pessoas brancas, e na África do Sul, com o apartheid, também era um regime marcado, legal, instituído pela lei, ou seja, a lei falava que aquilo era correto, ou seja, separar pessoas brancas das pessoas negras. No Brasil, a gente nunca teve uma lei assim. Mas não é o fato de a gente não ter uma lei que legitimou o racismo que a gente não tenha racismo. E aí, muitas vezes, algumas pessoas falam que não existe racismo no Brasil, quando, na verdade, é uma grande mentira. A gente sabe que existe racismo e ele está presente em todas as nossas relações, por mais que não tenha uma lei que diga por mais que a gente não tenha na nossa história uma lei que dizia que o racismo era legalizado, como era o regime segregacionista nos Estados Unidos, mas o nosso racismo, ele existe.
E aí, o que é o racismo brasileiro? É um racismo que é disfarçado de qualquer outra coisa, menos racismo. E aí a gente vai dizer que o racismo, não, é só uma piada, mas é só brincadeira, é só não sei o quê, e nunca vai definir como racismo. E aí esse é o racismo brasileiro, que é um racismo escondido. É um racismo que a pessoa é racista, mas nunca vai admitir que é racista. Vai botar a culpa em qualquer outra coisa, menos no racismo. E aí é por isso que a gente cria uma outra lei, que a gente vai chamar de injúria racial, para dizer que não é racismo, quando na verdade é racismo sim. E aí, por mais que o Brasil tenha toda essa estrutura racista, ele não se reconhece enquanto país racista. E aí o presidente de vocês, por exemplo, já falou muitas vezes que o Brasil não é um país racista, que isso é mimimi das pessoas que ficam inventando que racismo existe, quando na verdade o racismo não existe. Daqui a menos de um mês, por exemplo, no Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, vocês vão perceber muito desses discursos, né, de pessoas dizendo que, primeiro valorizando o 13 de maio, 13 de maio, dia da abolição da escravatura? Deve ser, né, por aí. Dizendo que a princesa Isabel é um símbolo da revolução contra a escravidão, quando na verdade não, ela foi pressionada pelos outros países, principalmente os países europeus que estavam em desenvolvimento, precisava do solo brasileiro em desenvolvimento também, e aí a abolição da escravatura é muito mais um golpe político do que um golpe humanitário. E aí, no 20 de novembro, vocês vão ver muito isso, né? Os discursos de que não existe racismo, de que não existe raça, que somos todos iguais, que todas as vidas importam, quando na verdade a gente sabe que existe sim uma estrutura racista por trás de todas as nossas relações sociais. E aí, para encerrar, eu trago um pouco de necropolítica, que a gente já estudou ano passado, mas eu trago só para a gente pensar um pouco sobre como a necropolítica ela é um fator criado pelo racismo. E aí essa notícia eu vi nos stories do Lyson, semana passada, se eu não me engano. E aí, como eu estou meio distante das notícias, eu acabei nem vendo. Mas aí ele postou, e aí essa imagem para mim ela é muito chocante, né? Aqui é a quentinha que o rapaz que foi baleado estava comendo, e aí essa mancha vermelha aqui não é feijão, não é sangue. E aí me lembra muito uma notícia de anos atrás, de uma criança que estava brincando com um carro na frente de casa, e aí a polícia confundiu o carro com uma pistola. Uma criança de 5 anos, gente, 5 anos, ele estava brincando com um carrinho, ou era 5 ou era 3 anos, e ele estava brincando com um carrinho na porta de casa, assim, botando o carrinho de um lado para o outro, e aí a polícia dá um tiro na cabeça dele, e a mãe dele dá o relato, né, de quando ouviu o tiro, correu para ver onde era, e viu partes do crânio do filho espalhados pela sala. E aí essa é a face do racismo brasileiro, da necropolítica, que escolhe um inimigo preferencial, que escolhe um grupo que vai ser mais atacado e é baseado em toda essa nossa história. E aí tem que pensar, o racismo ele é histórico, ele ultrapassa os limites da história e ele está presente em toda a nossa estrutura social. E aí essa notícia, para mim, ela é muito um reflexo disso, né? Policiais matam jovens negros após confundir marmita com arma. E aí me lembrou muito do caso do menino de 5, 3 anos que foi confundido o carrinho com uma pistola. E aí é uma marca do modo como a nossa estrutura social ela é baseada em racismo. E aí, por isso, por muitas pessoas vão justificar isso dizendo, mas ele podia ser um criminoso, o que não era o caso desse rapaz. E mesmo sendo criminoso, tem um sistema legal para punir e não escolher um inimigo preferencial que vai ser morto muitas vezes sem ter o direito à defesa e a salvar a sua própria vida, né? E aí essa notícia para mim é muito a marca da necropolítica. Aí eu trouxe uma definição só de necropolítica para quem não prestou atenção nas aulas do ano passado, para lembrar um pouco sobre o que é necropolítica. O que é necropolítica? É a política da morte, que é adaptada pelo Estado. Não é um episódio, não é um fenômeno que foge à regra. Ela é a regra. E o que é essa regra? É matar. Não é negócio de justiça, de ressocialização, isso é coisa de ultrapassada. A política agora é matar. Matar, é eliminar mesmo, é cancelar o CPF. E aí, para a Chilibembe, a necropolítica se constrói a partir de instrumentos de generalizada instrumentalização da existência humana. E qual é essa instrumentalização? Destruição. Antes, Foucault estava falando que as políticas de Estado eram baseadas em preservação da vida, em controle sobre o corpo através da vida. As pessoas, por exemplo, em determinado momento, elas não podem mais nem se matar, né? A eutanásia se torna uma possibilidade remota, porque o Estado ele controla a vida das pessoas.
E aí a Chile Bem vai dizer que teve uma mudança. O Estado não está mais preocupado em controlar a vida. E ele controla muito mais a morte. É muito melhor matar do que criar mecanismos de salvação. Mata porque elimina uma parte do problema, quando na verdade esse problema é estrutural. E aí ele não acaba assim. Por exemplo, a criminalidade é um problema estrutural na sociedade brasileira. E ela não acaba matando as pessoas. Ela precisa de outros mecanismos que acabem com a criminalidade. E não matar todas as pessoas. Mas aí a necropolítica ela não está preocupada com isso. A necropolítica está preocupada em matar. E aí eu trouxe algumas notícias só para a gente pensar mais ainda. Mais notícias, né? Sair daqui bombardeado de notícias. E aí vocês devem ter visto, por exemplo, da Kathleen Romeu, que estava grávida e foi morta em uma ação da polícia. E aí ninguém sabe se ela foi morta pela polícia ou por uma facção. Daqui a, sei lá, 10 anos, talvez, esse crime seja desvendado. Mas o fato é que ela morreu. E aí eu trouxe a foto só para a gente pensar um pouco sobre esses assassinatos que vão nos rodeando diariamente. Criança é morta por bala perdida na virada do ano no Rio Comprido. E aí o engraçado é que essa bala perdida ela tem uma direção muito certa, né? Talvez, sei lá, ela tem um GPS criado pelo Lombroso que só acerta determinado corpo de determinada etnia, de determinada classe social. E aí eu acho que tem mais uma notícia para encerrar. E aí eu trago esse aqui, por exemplo, que não foi ação da polícia, mas foi de um assalto. E aí, mesmo esses assaltos mais comuns que terminam em morte, acaba tendo um corpo preferencial. E no caso de uma criancinha de 2 anos. E aí acabou, realmente. Certo? Dúvidas, perguntas, questões? Não entendeu de nada? É isso, Laís. Muito, muito certo essa sua fala. Infelizmente, não é sobre isso. Não tá tudo bem, tá tudo péssimo. Tá tudo uma grande... Eu ia falar uma palavra feia, mas eu não vou, porque eu não falo palavrões. Eu achei interessante que, né, naquela matéria, né, sobre o jovem que morreu por conta de ser confundido, que está com um centavo com a marmita, tem uma pessoa que comentou: é bom eles fazerem um exame regular de vista pesado na polícia. Porque Né? vivem confundindo as coisas, guarda-chuva, marmita, estão confundindo muito. Carrinhos, qualquer coisa, meu filho, que pareça um objeto. Por não é. Dúvida, gente, ninguém tem dúvida, né? Que bom, que maravilha. Não? Pensando aqui, né? Que Você pode que não tem dúvida, é que ninguém entendeu nada. Infelizmente é sobre isso, Luma. Alguém conseguiu entender alguma coisa, né? Vou mudar a minha pergunta. Agora sim, sim. Deu para entender, Davi? Eu entendi algumas partes, mas eu acho que depois eu vou dar uma lida que eu tinha pedido dos assuntos, para poder ver se eu entendo melhor a maioria dos assuntos. Porque deu para entender um pouco. Bom. Davi tá calado hoje, ele não tá reclamando da vida. O que foi que aconteceu? Tá bem. Ele deve ter tido um final de semana bom, que nem a Luma. Não tive, mas podia ter tido, não tive um final de semana, mas enfim. Deixa eu mandar aqui a frequência. O César, ele usa cada frase, o moleque é um gênio. Em outra música ele fala que racismo estrutural não se resolve com desculpa. Tem que cortar pela raiz para acabar com o fruto. Eles não mexem na raiz porque ela afeta o lucro. Eu trouxe até um vídeo que eu esqueci de passar, porque eu me emociono assim quando eu tenho um problema que eu falo demais, e vocês falam de menos, aí eu acabo falando feito um condenado. Aí eu trouxe um vídeo do Silvio de Almeida falando exatamente sobre racismo estrutural. Eu vou passar, já que vocês ainda estão aqui, eu vou passar o vídeo. É rapidinho, gente. Eu acho que tem 2 minutos o vídeo. Que é necropolítica e vai falar um pouco também sobre racismo estrutural.
Deixa eu só passar aqui a propaganda. O Bradesco acredita que quando a gente... Tchau. Silvio, você tem trabalhado muito a questão, no seu livro, você trabalha muito a questão da necropolítica, e é uma palavra que tem sido utilizada recorrentemente para descrever a situação de segurança pública, que não é de hoje, mas se agrava ultimamente. No Rio de Janeiro teve um aumento de 43% de mortes no meio de uma pandemia, em abril, e a gente tem uma decisão do Fachin suspendendo operações policiais no meio da pandemia, mas que muitas vezes é constantemente desrespeitada. Então, minha pergunta é um pouco explicar o que é o conceito. Pois bem, o necropolítica é um conceito de um autor camaronês chamado Achille Mbembe. Ele tem um ensaio chamado Necropolítica, em que ele vai descrever, com base na obra de Michel Foucault, quando fala da biopolítica, ele vai descrever justamente o processo de dominação, de controle, que é o resultado também do estabelecimento do Estado moderno, né? Que na verdade é o Estado contemporâneo. Então ele vai dizer que o Estado contemporâneo, na verdade Foucault vai dizer, ele vai gerar uma forma de administração e de dominação que se baseia num controle da vida, né? Fazendo com que a vida ela seja sustentada a partir do poder, que agora é o poder do Estado. Isso é fundamental, inclusive, para a reprodução do capitalismo. O que o Achille Mbembe está fazendo, com base na obra de autores como Agamben, Carl Schmitt, Hannah Arendt, né, na crítica dela ao colonialismo, e também com base na teoria do valor do marketing, ele está dizendo o seguinte: o neoliberalismo ele faz com que haja uma mudança nesse parâmetro. Ou seja, se antes o pensamento liberal clássico ele era um pensamento que falava da necropolítica, da sustentação da vida como parte fundamental da administração desse novo mundo, agora o que se faz agora é produzir a morte em nome da reprodução também de uma economia que não se pauta mais pela inclusão, mas pela exclusão daqueles que não são compatíveis mais com esse sistema, que cada vez se pauta pelo corte de direitos sociais, austeridade, né? Ou seja, a única maneira de administrar esse mundo é produzir a morte. E, nesse sentido, a raça tem um papel fundamental. Porque, como nós dissemos, a raça é um elemento de naturalização da morte do outro. Senhoras e senhores, todos nós aqui, por que nós naturalizamos de maneira tão imediata o que acontece, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, nas comunidades periferias de São Paulo? Porque, justamente, nós associamos a morte daquelas pessoas ali, que são pessoas negras, na sua grande maioria, não apenas, na sua grande maioria, como um dado natural. Então, veja que a necropolítica se serve justamente disso para determinar aqueles que vivem e aqueles que morrem em nome da reprodução de um certo estágio da nossa economia. E justamente nós estamos vivendo isso. A pandemia, portanto, era um elemento acelerador, né, desse processo, que foi muito bem escrito por Achille Mbembe. Pronto, agora a gente encerrou mesmo o conteúdo. E não, antes eu tenho uma dica para quem quiser, quem tem estômago forte, quem quiser assistir uma série, uma minissérie, na verdade, ela é bem curta. Ela só deve ter uns 5 episódios. Para quem tiver estômago e quiser assistir uma série muito forte que fala sobre racismo, preconceito, discriminação, violência, é a série Olhos que Condenam, da Netflix. Não sei se alguém já assistiu. Mas eu acho que é fundamental, até para quem for fazer o Enem e quiser usar uma referência sociocultural de filmes, séries, essa minissérie é fundamental, ela é espetacular para pensar sobre essas questões que a gente falou hoje. Olhos que Condenam, da Netflix. Certo? Pronto, assinaram a frequência.
E aí, gente, próxima aula a gente continua falando sobre e aí temas mais específicos, que é cotas raciais e meritocracia. Dúvidas, perguntas? Não? Vocês já disseram que não.